E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais fascinantes da Bíblia, Êxodo 4. E olha, não é só sobre milagres, não. A gente está falando de poder, de política, de símbolos que foram usados para desafiar um império inteiro. Então vamos lá, vamos decifrar isso juntos. A gente conhece a história, né? O cajado que vira cobra. Mas o que isso realmente significava? Qual era a mensagem para um egípcio daquela época, lá no segundo milênio antes de Cristo? Acredite, a resposta vai muito, mas muito além de um truque de mágica. Tem uma camada de significado aqui que geralmente a gente deixa passar. Então, para começar, o primeiro sinal que Moisés apresenta não foi só para impressionar, sabe? Foi, na verdade, a primeira jogada num confronto cultural e político de altíssimo risco. Pensa nisso como uma verdadeira batalha de símbolos. E olha que interessante o que a gente vê aqui nesse confronto. É um contraste direto. De um lado, o cajado de um pastor. Uma coisa simples, de madeira, um objeto super humilde. Do outro lado, o Oreus, aquela naja na coroa do faraó, que era nada menos que o símbolo máximo do poder divino dele, da soberania sobre a vida e a morte. Então, qual é a jogada aqui? O ponto central é esse. Quando o cajado de Moisés vira uma serpente, e ele domina essa serpente, a mensagem é clara, é direta. O Deus dos Hebreus estava basicamente dizendo: eu tenho autoridade sobre o símbolo máximo do poder do Egito. Isso era uma declaração política de uma audácia sem tamanho. Ok, vamos em frente, porque a coisa fica ainda mais profunda. O próximo sinal vai direto no coração do que significava ter controle. Controle sobre a vida, sobre a pureza e sobre o próprio caos no mundo antigo. O sinal é bem direto, apresentado nesses 4 passos. Primeiro, a mão saudável entra no peito. Aí ela sai leprosa. Depois volta para o peito e pronto, restaurada, saudável de novo. Essa sequência, essa ação dramática, ela não simbolizava só uma transformação do próprio Moisés, mas também um poder que ia muito além da política. Era um poder sobre o corpo humano. E o que isso quer dizer na prática? Bom, isso é fundamental. No Antigo Egito, onde magia e medicina andavam de mãos dadas, ser capaz de causar e curar instantaneamente uma doença tão temida, isso era a demonstração máxima de domínio sobre a ordem natural. Era exatamente o tipo de poder que os magos do faraó diziam ter. Mas olha só, nem tudo eram sinais sobrenaturais. A história agora dá uma virada e nos leva para um problema bem humano, bem prático. Como se comunicar do jeito certo na arena super sofisticada da política daquela época? Quando Moisés fala que é pesado de boca e de língua, a gente tende a pensar que ele tinha um problema de fala, talvez uma gagueira, mas muito provavelmente não era isso, não. A questão era outra. Pensa bem, depois de 40 anos no deserto, ele simplesmente não tinha mais a eloquência, o vocabulário formal, o jeito de falar necessário para se dirigir a um rei. Era um problema diplomático e dos grandes. E é exatamente aí que entra Arão. Ele não é só um irmão para dar aquele apoio moral, sabe? Ele assume uma função oficial, a de porta-voz. E isso é incrível, porque na diplomacia da Idade do Bronze era super comum os reis usarem mensageiros treinados para garantir que a mensagem fosse entregue com a retórica certinha. Isso dá um toque de realismo político para a história que é sensacional. Bom, e agora a história toma um rumo bem misterioso, bem intenso. A gente vai analisar uma das passagens mais debatidas de todo o capítulo, que na prática funciona como um teste crítico ao próprio comprometimento de Moisés com a missão que ele tinha acabado de receber. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a colocar um pouco de ordem no que parece ser um evento super caótico e repentino. A jornada para o Egito começa, aí do nada surge uma ameaça divina contra a vida de Moisés numa estalagem e a esposa dele, Zípora, que age rápido e resolve a crise. Mas por quê? O que aconteceu ali? A questão é a seguinte: Moisés estava indo liderar o povo da aliança, mas ele tinha, digamos, negligenciado o sinal físico dessa mesmíssima aliança, a circuncisão, dentro da sua própria casa, com o seu filho. A contradição era gritante, era insustentável. E o mais interessante é que quem salva a situação é Zípora, uma estrangeira, uma midianita. Isso acaba destacando o papel vital que as mulheres tinham na preservação das tradições. Ok, com essa crise interna resolvida, todos os preparativos estão finalmente completos. A narrativa agora começa a construir aquela tensão para o retorno de Moisés ao coração do império. Tudo se encaminha para o confronto que vai definir o destino de um povo inteiro. Agora, um detalhe que pode parecer bobo, trivial,
Por que o texto faz questão de dizer que a família viajava em um jumento? Será que isso importa? A resposta não é aleatória, não. Ela está totalmente conectada com a história e a geografia da época. É que, naquele período histórico, antes dos camelos se tornarem o principal meio de transporte ali na região do Sinai, o jumento era o animal padrão para fazer aquela longa viagem entre Midian e o Egito. Então, esse pequeno detalhe funciona como um tipo de marcador de autenticidade, sabe? Ele ancora a história firmemente na sua época e no seu lugar. E por fim, antes de ir bater na porta do faraó, uma última parada crucial. Moisés e Arão reúnem os anciãos de Israel. Isso era importantíssimo. No mundo antigo, a liderança não era simplesmente imposta de cima para baixo. Ela precisava de validação da comunidade. O povo precisava ver os sinais com os próprios olhos e acreditar na autoridade por trás deles. Então, o cenário está montado. Moisés agora tinha validação divina e também a validação do seu povo. Os sinais eram poderosos, a mensagem diplomática estava pronta, mas a grande pergunta que fica no ar é: tudo isso, símbolos, milagres, apoio popular, seria suficiente para quebrar o maior império do mundo? A resposta para isso é o que vem a seguir.